Números capítulo 13, versículo 30. Está escrito assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Amém? Vê? Vamos orar? Pai bendito, humildemente diante do Senhor nesse instante, nós imploramos por Tua ajuda, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia. E dentro deste estudo, nós desejamos compreender mais um pouco sobre a Tua palavra, porque sabemos que o tempo está à mão, como disse o Teu profeta. Estamos no finalzinho de tudo, quando Tu mesmo tens vindo aqui para encerrar a história humana, porque foi Tu quem a começaste. E nós somos conhecedores disto. E como gostaria que as outras pessoas também conhecessem estas coisas. Mas como Tu tens misericórdia de quem Tu tens misericórdia, ó Senhor, então aceitamos pela fé, pela revelação que nos tem dado, a misericórdia Tua a nós estendida através desta mensagem profética que tem vindo para nos guiar de volta para a verdade, de volta para o original, e que o Senhor nos ajude a caminhar nesta luz, para que não venhamos a tropeçar com nossos pés em pedra. No nome de Jesus Cristo nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar. Pois bem, estamos dando continuidade à nossa série sobre o livro de Josué. E talvez algum irmão pense que estamos lendo todo o livro de Josué para tirarmos dali algum assunto, e não é assim. O irmão Brandon disse que viria uma era efesiana, e dentro desta era efesiana haveria um grupo de pessoas, a noiva dos últimos dias, que foi ordenada por Deus para não cair, porque todas as outras, elas caíram. A noiva hebreia, o irmão Brandon disse a noiva de Jeová, todas chegaram a cair. E a primeira noiva, a noiva Alfa, ela caiu em Niceia. Mas quando a noiva Ômega fosse levantada nos últimos dias, o profeta disse que esta está ordenada para não cair. E sendo que todo o Novo Testamento fala desta hora, é nesse presente momento que nós estamos vivendo que está em evidência de uma forma completa, de uma forma cabal, total, o quíntuplo de Efésio em operação. O ministério profético, apostólico, evangelístico, pastoral, o do ensino, que é o mestre, é para esse tempo final, quando viria a completa revelação de Jesus Cristo, onde não uma porção da Bíblia estaria esclarecida, mas sim, toda a Bíblia estaria aberta para nós, porque os mistérios foram desvendados, os selos foram rompidos, e aquilo que estava escondido desde antes da fundação do mundo foi mostrado. Você sabe que isso não foi para os dias de Paulo. Ali estava se abrindo o primeiro selo, e eles nunca souberam disso. Então, o que nós temos hoje, o ensino que temos, o conhecimento que temos sobre a Bíblia Sagrada, os acontecimentos históricos, proféticos, mundiais, desde os tempos bíblicos até hoje, é muito grande, é muito tremendo. Então precisa ter uma chuva de ensinamento muito maior, muito mais excelente, algo tremendo. E isto será de uma forma tão simples que as outras pessoas, em busca de conhecimento, passarão isto por alto. Passarão estas coisas por alto. E dentro desta série sobre o livro de Josué, onde nós sabemos
que o irmão Branham fez um paralelismo entre Josué e Efésios, onde o livro de Efésios, para nós, é o nosso livro de redenção, como o livro de Josué é o livro de redenção do Velho Testamento. Nós aprendemos estas coisas estudando também as mensagens, a adoção e também a série Hebreus, que o irmão Branham entregou para nós. Mas eu peguei esse versículo de Números 13, versículo 30, para que vocês possam perceber que quando apenas aqueles dois homens se posicionaram ao lado da verdade e que o povo acharam que não poderiam entrar na terra da promessa para possuir, que é para nós hoje o Espírito Santo, Josué e Caleb foram os únicos que se posicionaram com a promessa e disseram que poderiam possuir, que era nossa, porque Deus tinha dado aquilo e o povo teria que marchar para possuir aquilo. E enquanto isso, era 10 contra 2, os outros 10 diziam: isso não é para nós, é melhor desistirmos, é melhor ficar deste lado, é melhor voltar para o Egito, vamos morrer se entrar aí. Então é neste tempo que as pessoas, de alguma forma, estão sendo sugestionadas, questionadas, para que não entrem a possuir o Espírito Santo, a totalidade da palavra, o descanso, Canaã, mesmo que a terra de Canaã seja ou tenha sido o lugar onde eles mais lutaram e batalharam, é a única forma de você encontrar descanso no Espírito, é você conseguir vencer tudo aquilo que é adversário nesta terra. E sendo que o seu maior inimigo é você mesmo, então você já sabe como é que esta luta deve ser travada. Caso contrário, você não se tornará um possuidor desta terra da promessa, que é o Espírito Santo, e que você o obtém e o possui através da palavra. Porque a palavra e o Espírito é a mesma coisa. Um homem cheio do Espírito é cheio da palavra. Uma mulher cheia do Espírito é cheia da palavra. Você não pode ter um sem ter o outro. Vê? Então observe, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Como Caleb tinha esta certeza tão grande que poderia prevalecer contra todos os moradores e habitantes de Canaã? Quem deu esta certeza para ele? Era tão falho quanto os outros. Não tinha superpoderes, não era um super-herói. Era um homem tão comum como o outro. O que temos diferente dos outros? Nada além, nada mais do que os outros. Apenas Deus deu para Caleb uma revelação. Isto se chama fé. Absoluta certeza, confiança, não em si próprio, não em sua própria habilidade, mas naquilo que Deus tem dito, porque a palavra de Deus não pode falhar. E Jesus disse: passa-se os céus e a terra, mas a minha palavra não. Isto não passa. Então, se Deus disse que o Espírito Santo é para seus filhos, se Deus prometeu se derramar entre a sua igreja, entre o seu povo, nos últimos dias, se foi dito que teríamos a unção dos santos, se foi dito que no tempo do aparecer de Cristo receberíamos a coroa de glória, então entremos e possuamos a terra, porque é nossa. É nossa. Vamos ver o que o irmão Branham diz aqui em algumas de suas mensagens. Ele pregou um sermão com o título A Hora Tem Chegado. Só com esse título poderíamos então ter muitos cultos, apenas com este título aqui, conhecendo o que conhecemos hoje. Neste sermão, o irmão Branham disse: o tempo tem chegado para que a igreja avance ou volte para trás. Isto se chama o quê? Um tempo de decisão. Então vamos tomar isto como título para este culto. Acredito que é o número 16, se não me falha a memória, dentro da série sobre o estudo de Josué. Observe o que o irmão Branham está dizendo na mensagem: a hora tem chegado. Ele disse: o tempo tem chegado para que a igreja avance ou volte atrás. Você tem que fazer sua decisão, não é certo? O tempo tem chegado. Tempo de se tomar esta decisão. Será por isto que você encontra
tanta incerteza nas pessoas, tanta dúvida a respeito daquilo que crê. E quando se pergunta a razão de sua fé, as pessoas não sabem explicar, não sabem dizer o que crê. Aprendeu a dizer que é somente crer, mas quando se pede a explicação do que crê, elas não sabem explicar. Pegue uma boa parte do povo que diz crer na mensagem profética e pergunte o que ele crê, no que ele crê, o que é a mensagem, o que ele tem para evangelizar. E tudo que eles têm a dizer é que Deus enviou um profeta. É tudo que eles têm que apontar, ou podem apontar, é o homem. Parece que nunca vai além do lado humano, além do físico. Nunca sai do intelecto. Aquela fé, a revelação que recebeu, nunca sai do intelectual para se tornar uma fé sobrenatural. Porque quando este conhecimento sobre o trabalho que Deus está realizando, quando isto sai do mental para o espiritual, você já não vê o que o homem fez, o trabalho que o homem fez, o que ele realizou, ou o quanto ele foi usado. Você já começa a ver, você já começa a entender quem foi aquele que estava usando aquele corpo. Quem esteve aqui na terra, trabalhando, ressuscitando os mortos, discernindo os pensamentos e as intenções dos corações, levando o povo de volta à palavra. Você diz, mas é Elias que viria fazer isso. Era Elias quem viria para restaurar nossa fé. O que é Elias? Quem é Elias? William Branham disse que o Elias é o Espírito Santo. Então temos que olhar para aquele que o homem estava aqui para apontar. Porque quando Jesus Cristo esteve na terra, há 2000 anos atrás, e ele apontou para o Pai, expressou o Pai, revelou o Pai, disseram que ele estava blasfemando, que era um impostor, que era um mentiroso, e ele disse, se eu estivesse testificando de mim mesmo, vocês então acreditariam? Um testemunho próprio não é válido assim. Mas eu não estou testificando de mim, eu estou falando do meu Pai, testificando do meu Pai, apresentando o meu Pai, e vocês não creem nisto? Então, se vocês não conseguem crer no que eu digo, observe as obras que eu faço e veja se são de Deus ou não. Tudo que eles tinham que ver e entender era que aquele trabalho que o homem Jesus estava fazendo, ninguém mais poderia fazer a não ser Deus. Quando a igreja compreende isto, então ela terá certeza absoluta de quem foi que desceu e se apresentou nesta terra, no século XX, e adentra isso para esta entrada do século XXI, e é isto que vem para conduzir a igreja, para estabelecê-la na terra. Este é nosso Josué, o Espírito Santo, ao qual Moisés apontou e disse, é este que deve guiar vocês. Então a igreja tem chegado nesse tempo que ela tem que decidir se avança ou volta atrás. Se avança ou volta atrás. Se avança na compreensão do mistério de Cristo, ou se volta atrás para o denominacionalismo formal, ou para o pentecostalismo, com gritos e barulhos e tudo, se bem que tudo isso é bonito, é gostoso, é bonito e tudo mais. Mas quando não se avança na palavra, quando não se avança no conhecimento da verdade que Deus estabeleceu e revelou, então esta pessoa, ou grupo, ou seja o que for, estão voltando para trás e não avançando nesta caminhada. E o profeta disse, o tempo tem chegado para que a igreja avance ou volte para trás. Você tem que fazer sua decisão. O tempo tem chegado. Amém. Vamos ler mais um pouquinho aqui do que ele disse na mensagem. Em Cades Barneia, parágrafo 130 e 131. O irmão Branham diz assim, o povo está no momento de fazer uma decisão já, agora. Mas eu vou esperar, eu vou orar pelo meu pastor, porque você sabe, o irmão Branham disse que a igreja não vai ao nível de fé mais alto do que o nível de fé onde está o seu pastor. Vê como é fácil citar a palavra e usar da forma mais errada possível? Com isso, muitos irmãos dizem assim, se o meu pastor não viu, se ele ainda não creu,
Se ele ainda não está vendo isso na mensagem, então eu só tenho que ficar quieto, esperar e vou orar a Deus para Deus revelar ele, porque eu não posso avançar mais do que ele. Deus tem que revelar ele primeiro, para depois falar para mim. E se esse ministro, e se esse pregador, e se vai incluído entre aquelas 3 classes de pastores que o irmão Brando citou? Daqueles que não irão no rapto, daqueles que não serão revelados, daqueles que não crerão na verdade como ela é, e você vai ficar esperando que Deus o revele? Deus não vai revelar a ele, a menos que ele seja um eleito e predestinado. E não é porque eu prego o evangelho que isso prova que eu sou eleito e predestinado. Isso não prova nada. Não, senhores. Vê? Vocês já sabem disso, vocês já aprenderam muito sobre estas coisas. Quando o irmão Branham disse, a igreja não vai ao nível de fé mais elevado do que onde está o seu pastor, aí era que as pessoas deveriam se preocupar. Não esperem, não se acomodem, estudem, leiam, meditem, busquem, alimentem-se. Porque se o seu pastor ficar, você vai. Não fique para trás. Não fique dependendo de um homem, porque este trabalho dos últimos dias não é o trabalho de um homem. Eu não vou me adiantar muito nesse assunto, porque isso é para alguns cultos que teremos ainda, eu não entraremos em detalhes sobre estas questões. A respeito desse assunto, da igreja não vai ao nível de fé mais elevado, a respeito do pastor ser o marido da igreja, todas essas coisas que tomaram isso de uma forma errada. Pois bem, vamos aqui. O povo está no momento para fazer uma decisão já. Vocês têm que se decidir. Esta igreja tem que se decidir. Todo homem chega nesses momentos cruciais. Terá que vir um momento crucial onde você tem que tomar a decisão. Pode ser em um tribunal onde você esteve. Você tem que declarar, sou culpado ou inocente, quando você está diante do juiz. Tem que decidir-se. Porque você está no tribunal, está diante do juiz, a sentença está para ser lavrada, e você tem que dizer se é culpado ou inocente. Agora, você sabe, o irmão Brando está nos expressando isso, mas agora, sabendo que você sabe, quando ele diz em outros sermões que o juiz está aqui, e nos disse que esta visitação de Deus nos últimos dias é idêntica aos dos dias de Abraão, e quando você sabe que nos dias de Abraão foi o juiz de toda a terra que esteve ali, e Abraão disse, não tem que fazer o correto, o juiz de toda a terra. Veja que Abraão ficou ainda intercedendo por Sodoma e Gomorra, como estamos fazendo. Mas, senhor, aí tem mais um, e quem sabe, e tal, e aquela coisa toda, entende? Mas Abraão disse, não tem que fazer o correto, o juiz de toda a terra. Vê? Abraão sabia que aquela manifestação ali estava o supremo juiz, aquele que tem, o único que pode julgar, o único que tem a decisão correta. E quando ele entregou esta avaliação a seu filho, o filho disse, como eu vi, assim eu julgo. Porque o pai já tinha dito qual era a sentença, qual era o julgamento. Então o irmão Branham disse que o juiz de toda a terra está aqui. E ele nos apontou várias vezes, como principalmente na mensagem com a atração sobre a montanha, a nuvem sobrenatural de 1963, e o apontou como o juiz supremo, o supremo juiz, em seu último atributo. Então, onde estamos? Nós estamos diante de um tribunal, diante de um julgamento, diante do juiz. E foi dito que no tempo da revelação de Jesus Cristo, então a tua fé seria provada. Haveria a prova da tua revelação. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo que você diz crer, tudo que você tem como a revelação de Cristo, então o juiz supremo tem vindo com a sentença lavrada, com o livro aberto, com os céus rompidos, e traz isso às claras, bem escancarado, para ficar frente a frente com você,
frente a frente com o que você crê, frente a frente com o que você pensa, para que haja uma acariação, a prova da tua fé. Então agora, aquilo que você diz crer, aquilo que você imagina, pensa, acredita, o que te mostraram está sendo provado. Está sendo provado. É um tempo de prova, como já aprendemos em cultos passados, porque estamos diante do juiz. Então, se o juiz está aqui e ele está colocando em seus filhos a sua avaliação, o seu pensamento, a sua mente, então este é o tempo da igreja ter este tempo de decisão de julgar a si mesmo. Você não pode fazer um julgamento correto a menos que seja uma pessoa justa. E Paulo disse: se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas se você for julgar a si próprio, apenas com seu pensamento, com a sua forma de pensar, você vai dizer: eu estou bem, eu estou certo, não tem problema nenhum. Mas uma vez que a mente de Cristo, a mente do juiz está em você, então você julgará a si mesmo segundo a mente de Cristo, segundo a sua palavra. Amém. Essa é a diferença. Irmão Branham diz: tem que decidir-se quando você está diante do juiz. E esta noite, o Tabernáculo Branham tem que se decidir: ou vamos seguir adiante, ou vamos regressar. Do que estamos tratando? Estamos tratando de possuir a terra prometida. Estamos tratando de possuir Canaã, expulsar tudo aquilo que não é da terra, porque são apenas posseiros da terra. A terra não era dos filisteus, nem dos amorreus, nem nenhum deles. A terra era da descendência de Abraão. Então a descendência de Abraão teria que lutar por cada polegada do terreno. Este é o trabalho que temos que efetuar hoje. Possuir a promessa, possuir o Espírito Santo. Mas para isso temos que lutar por cada polegada deste terreno. O irmão Branham continua: isto é correto. Ou vão voltar aos velhos costumes e estas coisas do Egito, a comida de porco, essas coisas do Egito, ou vai avançar para a comida de anjos. Duas coisas: ou voltar para a lavagem de porco, não é? Ou avançar para a comida de anjos, se alimentar de maná. Por isso que essa palavra, que o pão que veio nos últimos dias para alimentar os filhos de Deus, não depende do homem, não depende de quem quer que seja. Quem trouxe? Qual companheirismo? Qual grupo está pregando? Qual ministro está ensinando isto? Não importa, não depende disso. Não dependeu de Moisés, não dependeu de Arão, não dependeu de nenhum deles. Aquilo desceu do céu como a geada do dia. Amém. E foi dito: este é o pão que Deus mandou para vocês comerem. Mas qual vento trouxe? Foi vento norte? Foi vento sul? Que grupo foi? Que companheirismo foi? Isso te importa? Você tem que saber que essa coisa redonda e miúda não depende de fábrica humana, de entrar em um quarto, de entrar em estudo e fazer um bem bolado ali nas mensagens, na Bíblia, para ver se dá certo. Isto foi tentado por muitos anos. E o que aconteceu? O que podemos ver por aí afora? Grupos e mais grupos e religiões para tudo quanto é lado. A igreja depende que o pão venha do céu. A palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmão Branham continua: ou voltar para a comida de porcos, ou avançar para a comida de anjos. A terra prometida, onde Deus fez uma promessa. Ou vamos avançar a um avivamento do Espírito Santo, à moda antiga, ou serão pessoas volúveis, movidos por qualquer vento, movidos por barulhos, movidos por gritos, movidos por movimentos e mais movimentos. Se não tiver movimento, se não for para o encontro, se não for para esse lugar, se não se juntar jovens com jovens, se não fizer aquilo, se não fizer aquilo outro, sabe? O povo esfria, não quer mais saber, vão ter outro tipo de vamos dizer assim, de brincadeiras e tudo mais. Pois bem, o irmão Branham diz: ou vamos avançar a um avivamento do Espírito Santo,
à moda antiga, ou serão volúveis, indo de um lado para o outro, pisoteando como um animalzinho pela manhã, até o dia que vocês morram. Tem que tomar sua decisão, não seguir ou seguir. Elias disse: por que ficais entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, servi. Se não é Deus, então não o sirva. Israel em Cades Barneia, parágrafo 130 ao 131. Por que ficar cocheando entre dois pensamentos? Isto é certo, aquilo é certo. Se Deus é Deus, segui. Mas se Ele não é Deus para você, se essa mensagem não é a verdade para você, se essa revelação não é a verdade para você, então não adianta ficar cocheando entre dois pensamentos. É o momento de você decidir. Mas não decida a menos que você tenha a mente de Cristo em você. A menos que você tenha o Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo, ele vai te guiar para toda a verdade. O Espírito Santo não se contenta com 10%, com 20%, com 30%, com 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95%. O Espírito Santo só se contenta com 100% da palavra. Porque 99% o diabo está fazendo muita coisa com isso aí. Pois bem, na mensagem do Parente Redentor, parágrafo 81, o irmão Branham disse: ela fez a sua decisão. Ele está se referindo aqui a Ruth. Ela tinha que voltar para trás ou seguir adiante. Nós estamos sobre aquelas mesmas terras nesta manhã. Ir para trás ou para frente. Então ele diz assim para mim. Para você, ele diz: nunca volte. Olha, nunca volte. Porque se você voltar, você poderá nunca mais encontrar o caminho de regresso para o lugar onde você estava indo. Nesta caminhada, não. Veja o que está escrito nas Escrituras. Este é o caminho. Segui por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Porque uma vez que se desvia para a direita ou para a esquerda, pode nunca mais encontrar o centro do caminho. Vê? E na visão da noiva, quando William Branham disse: eu fui enviado para guiá-los, para vestir a noiva com a palavra, quando estava naquela visão, aquelas pessoas marchando, você sabe que ele viu quando aqueles atrás começaram a sair fora, para um lado e para o outro, ele gritou: fiquem na fila, não saia da fila, não saia da fila, volte para a fila. A mesma coisa ele está dizendo aqui na mensagem 40 editor: nunca volte, vamos para frente. Foram caminhando até a terra prometida, para a terra de pessoas estranhas. O Espírito Santo não é para pessoas estranhas. No entanto, é eles que estão fazendo tudo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é para filhos de Deus. Amém. Temos que possuir o que é nosso. Amém. Temos que provar de todos os sentidos que este Espírito, que esta palavra que eles dizem ter, não é a verdade. É uma mentira. Temos que marchar, lutar por cada terreno, por cada polegada do terreno, e hastear a bandeira correta e verdadeira da mensagem da luz do entardecer. Amém. Mensagem: Deus cumpre sua palavra. Parágrafo 88, o irmão Branham disse: à medida que o tempo se desenvolve, a ciência se desenvolve, olhem, que progresso tem feito nos últimos 50 anos que se passaram. Olhem o que esse filho caído de Deus tem feito. Ele tem inventado automóveis, e rádio, e luzes elétricas, e bombas atômicas, e aviões supersônicos. Observe que William Branham está pregando isto há aproximadamente 50 anos atrás, ou mais.
Mas entenda que este profeta veio no tempo que a ciência estava multiplicada. Então as coisas que ele cita é o que temos até hoje como avanço científico também. Porque foi dentro desta geração, desta última geração. E o que aconteceu dentro daquela geração, não pense que aquilo se desenvolveu muito. Aquilo foi a época das descobertas. Estamos vivendo ainda destas descobertas. Estamos usufruindo ainda dessas descobertas. É através da descoberta destas coisas que ele cita, que vem qualquer pecinha que você tenha hoje, deriva-se tudo daquilo. Olhe o que tem acontecido nesses últimos 50 anos. Olhe o que este filho caído tem feito. Ele tem inventado automóveis, rádio, luzes elétricas, bombas atômicas, aviões supersônicos. Olhe que rápido! As páginas da ciência estão se virando muito rapidamente. O mundo científico. Mas nós, vamos ver agora como é que está os cientistas. A igreja, a ciência da igreja, os cientistas de Deus, que afinal de contas é um dos degraus da pirâmide, não é? A ciência, terceiro degrau, conhecimento, que é a ciência de Deus. Veja, enquanto de um lado o mundo científico tem avançado tanto e as páginas estão sendo viradas cada vez mais rápido, o irmão disse, mas nós tratamos de ficar para trás em um velho credo de alguma igreja. Minha igreja ensinou assim, vai morrer assim. Somos o primeiro companheirismo, então não mudamos 1 milímetro, porque se Deus nos usou lá atrás, Ele continua usando só nós hoje. Esse é o pensamento retrógrado, é assim que fala? Isso mesmo. Esse é o pensamento retrógrado. Daqueles que não querem avançar na ciência de Deus, no conhecimento de Deus. Perceberam que o batismo em nome de Jesus ficaram naquilo, como se fosse a maior revelação que poderia receber. Mas os unicistas também batizam assim. Os unicistas também batizam em nome de Jesus. Nem por isso estão com a verdade. Vê? Quando viram no início da mensagem que Deus é um, então acharam que tinham o maior conhecimento das coisas. E nem sequer procuraram saber quem é esse Deus que é um. Então trocaram o Pai pelo Filho, colocaram o Filho no lugar do Pai, derrubaram o Deus verdadeiro em suas mentes, e aquele que veio representar, colocaram no lugar do Deus verdadeiro, e acham que estão corretos, e não querem mudar. E estão lá atrás com o pensamento de 50, 60, 70 anos, e não querem mudar, não querem avançar. Traduziram novos sermões. Nos outros que foram sendo traduzidos, o irmão Brando explica corretamente a compreensão que ele tinha sobre o Pai e o Filho, sobre a manifestação de Deus através de seu Filho. Mas, no entanto, suas mentes foram engodadas lá atrás e permaneceram com o mesmo pensamento e estão atrasados. E não querem avançar. E o irmão Brando aqui já está mostrando isso para nós. Nós tratamos de ficar atrás em um credo velho de alguma igreja e permanecer ali quando Deus quer que nós desenvolvamos a palavra. Amém? Não desenvolveram. Não pesquisaram mais. Não alinharam a alça de mira com a mira. Não alinharam a Bíblia com a mensagem, ou a mensagem com a Bíblia. Não procuraram saber porque o irmão Brando disse aqui assim e disse ali desse jeito. Não desenvolveram isso. O irmão Brando diz, permanecem ali quando Deus quer que nós desenvolvamos a palavra. Estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo no tempo em que a grande, formosa Igreja de Deus deveria o quê? Como é que se chama isso? É futuro?
do pretérito, futuro do pretérito. Observe. A grande, formosa igreja de Deus deveria de estar parada em seus pés. Isso significa que ela não está. Vê? Deveria de estar parada em seus pés, brilhando como lírio dos vales. O que seria a igreja estar? Vamos falar agora do tempo presente. O que seria a igreja estar parada a seus pés, brilhando como o lírio dos vales? É aquilo que João disse. Disse, se andarmos na luz, como ele na luz está. É uma caminhada através da luz ou pela luz do conhecimento de Deus mesmo. Mas quando Deus lá na frente revela mais um pouco de sua glória e as pessoas não podem ver, então ela deveria de estar lá, mas no entanto está atrasada. Enquanto no natural a ciência avança, aqueles que levam o título de Igreja de Deus, noiva de Cristo, povo revelado, estão lá atrás e não querem mudar 1 milímetro do que seus líderes estabeleceram lá. E é por isso que muitas vezes me fazem perguntas e eu não respondo. Faço ler de novo os escritos, os livros antigos, porque as respostas já estão lá. Mas por causa de homens bem intencionados que quiseram dar um jeito nas coisas, atrapalharam tudo. E as pessoas confiaram tanto no homem e se esqueceram daquele que disse, maldito o homem que confia no homem. Mensagem Deus cumpre sua palavra. Parágrafo 91, o irmão Brandon disse, nós deveríamos de estar nos desenvolvendo. O Espírito de Deus esvaziando-se, quer dizer, derramando-se em nós. Veja, não somente um jato de água, um spray, pega um spray, vai, que é um jato de água. Não é? Dá para tirar um vinco de uma roupa quando você passa o ferro, não é? Regar uma planta, mas tem mais plantinhas ali, tem mais roupas para passar. Um jato de água não é suficiente. É água? É a palavra? É a mensagem? Entende? Está falando sobre a palavra de Deus, sobre a revelação? Sim, mas não é suficiente. Não somente um jato de água, não somente um pequeno batismo, mas batismo sobre batismo. Não uma revelação. Mas Deus me revelou que essa mensagem é verdadeira, e glória a Deus. E segue todo o tempo e morre desse jeito e não aprende mais nada. Essa mensagem me revelou que o batismo é mesmo em nome do Senhor Jesus. E para naquilo, é tudo que aprende, não quer saber mais nada. Não, eu aprendi que Deus não é 3 pessoas. E para naquilo, e por não prosseguir, passa para outro extremo, achando que Deus é um só, como seu dedo é um. É um como seu dedo, e assim continua. E continua, porque apenas ficou com 1/1000ª parte da grande revelação. Vê? Deixe-me ler as palavras do irmão Brandon. Não somente um jato de água, não somente um pequeno batismo, mas batismo sobre batismo, não uma revelação. O justo viverá da fé. Quer dizer, o irmão Brandon está nos dizendo que na própria Bíblia já está nos mostrando como deve ser. Não somente uma revelação. Então ele cita as Escrituras. Mas o justo viverá da fé. O que significa isso? É uma coisa progressiva, contínua, sempre avançando. O justo viverá da fé. Cada dia que você acorda, cada dia que Deus te dá, você precisa alimentar-se, adquirir mais, crescer em estatura, em conhecimento. Então assim é na revelação. À medida que você vive, à medida que você prossegue, você estará precisando de mais fé, de mais fé, de mais fé, de mais o que? Revelação. Amém. Veja o que o irmão Brandon está me ensinando aqui. Não uma revelação,
O justo viverá da fé. Ou santificação. Porque você santifica hoje e amanhã. Você se livra de uma maldade hoje e as outras que o diabo lançará sobre você amanhã. Não uma santificação. Ou os dons do Espírito Santo. O irmão Branham está dizendo que não é essas coisas. Isso não é suficiente. Olha, batismo, o jato de água do Espírito, ele está mostrando aqui, revelação, justo, ele diz santificação, os dons do Espírito, ele diz, não isso. Porque todos que adquiriram essas coisas passaram pelo perigo de pararem com aquilo, se estabelecerem naquilo. E aí é onde se cumpre Hebreus 6, creio que é versículo 4, 5 por aí, que pregamos no culto anterior. É impossível para aqueles que uma vez foram participantes da natureza divina, provaram do dom celestial e tal, e foram recaídos e outra vez sejam renovados para arrependimento, porque pegaram uma parte, se estabeleceram naquela parte como se fosse tudo. Então deixe-me repetir agora as palavras para avançar, viu? Vocês sabem que é assim que eu faço. Não somente um jato de água, não somente um pequeno batismo, mas batismo sobre batismo. Não uma revelação. O justo viverá da fé. Ou santificação. Ou os dons do Espírito. Mas revelação sobre revelação. Poder sobre poder. Glória sobre glória. Deveríamos estar muito avançados no caminho. Isso é uma exclamação do irmão Branham. Ele está beliscando a consciência do tabernáculo Branham e o nosso também. Ele está batendo, não é com vamos dizer assim, um raminho de mato, não. É com a vara de ferro mesmo. Veja. Deveríamos estar muito avançados no caminho. Prontos para a transformação. Você fica perguntando por que é que Jesus não acontece a última fase do rapto? O que é que está acontecendo ainda? Se o juiz já está aqui, se desde 63 já aconteceu tudo isso, o que estamos fazendo ainda? Esse é o nosso problema. É isso que o Branham está dizendo aqui, olha. Na mensagem Deus cumpre sua palavra, parágrafo 91. Deveríamos estar muito avançados no caminho, prontos para a transformação. E estamos ficando para trás nas velhas coisas e dizendo, e isso? E o que o pastor fulano disse? E o que tal grupo disse? Mas foi decidido tal coisa em tal encontro. Mas não aprendemos assim. E o irmão Branham diz, seguimos retrocedendo. Retroceder é o quê? Voltar atrás. Dar meia volta. Não avançar. Não progredir. Vê? É descer de costas os degraus da pirâmide, ou até quem sabe escorregar. Contudo, batendo os dentes em cada degrau. Tem embaixo. Vê? Já estamos ficando para trás nas velhas coisas. E dizendo, e isso? E o estudo que o pastor tal fez? E o que foi apresentado em tal lugar? Não, eu não posso avançar mais do que isso. Só aprendi assim. O irmão diz, seguimos retrocedendo. Aí ele diz, vamos para frente. Tem mais coisa, gente. A mensagem não é apenas isso que temos ouvido até hoje, não. Tem muita coisa que temos que aprender. E quando aprendemos mais, o que aprendemos de errado, ou que estava em falta, aquilo tem que ser consertado e colocado para trás. Temos que avançar. É como um foguete que está queimando as turbinas, que está queimando ali o combustível. Vai embora e para trás fica um rato de fumaça. Esquece a fumaça, esquece o barulho, segue adiante. Tem que queimar esse combustível que colocaram em nós. Quanto tempo eu tenho? Deixe-me ver. Uns 10 minutos para concluirmos. Na mensagem, Homem Chamado por Deus, página 12, na tradução que temos aqui para o português,
mas é o parágrafo 76 na mensagem em inglês. O irmão Branham diz: apenas poupem o fôlego, não me falem nada acerca disso. Eu vou andando. Amém. Eu vou andando. Sabe, mas tem isso, tem mais aquilo, mas eu aprendi assim: poupem seu fôlego. Eu vou andando. Mas o que você acha disto? Mas nós criamos assim. Vamos desmanchar tudo que ensinamos. Poupem seu fôlego. Eu vou andando. Outro vem e diz assim: olha, se Deus me deu esse conhecimento e tal, se a coluna de fogo me revelou isso, se amanhã ou depois Deus tiver uma coisa a mais, eu vou seguir a coluna de fogo, eu vou buscar onde tiver. Aí Deus envia mais um pouco da sua glória e a pessoa fica chirleando, né? Chirleando como aquele esquilo lá próximo da águia. Poupe seu fôlego, eu vou andando, eu vou caminhando. Irmão Branham diz: o reavivamento está vindo. Deus tem prometido isto. Ó filhos de Deus, movam-se completamente para dentro daquela esfera além destemidos. Tomem Deus em sua palavra. Isto é se encher do Espírito. Viu? Na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. Parágrafo 51. O irmão Branham diz: ó, como a igreja deve buscar esta manhã para encontrar o Espírito. É disto que se trata Canaã para nós. Ó, como a igreja deve buscar esta manhã para encontrar o Espírito operando no meio do povo. Se você deseja uma igreja onde o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o Espírito Santo, que moverá no meio do povo, esse é o Espírito que Deus está levantando nos últimos dias para levar o povo a outra terra. Preste bem estas palavras, porque nós temos aí um outro estudo a respeito de quem guia a igreja, quem leva a igreja no rapto, quem apresenta a igreja, quem coloca a igreja na terra, quem estabelece a igreja na terra, porque pegaram tudo isto e colocaram para o mensageiro. Pegaram tudo isso que eu acabei de vos falar e disseram que é o William Branham que faz isso. Mas isso está para outros estudos lá na frente. Mas eu vou repetir isso aqui. Se você deseja uma igreja onde o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o Espírito Santo que moverá no meio do povo, esse é o Espírito que Deus está levantando nos últimos dias. Veja de qual Espírito ele está falando. Daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos. Quem é esse Espírito? Deus mesmo. Veja isso. Esse é o Espírito que Deus está levantando nos últimos dias para levar o povo a outra terra. A plena promessa de todas as bênçãos de Deus e a plena comissão que Ele deu, ou a promessa. A promessa é para vós e para vossos filhos, como Israel buscou essa terra prometida, sabendo que estava em alguma parte, porque alguém tinha estado lá antes. Assim é a igreja. Nós sabemos que há uma terra em alguma parte, há um poder em alguma parte, porque outros têm estado lá no outro lado. Sabemos que essa terra, já além do rio, para onde nós estamos nos dirigindo nesta manhã, tentando entrar nessa terra prometida. Josué sabia que esta terra estava aí. Ele foi primeiro e descobriu. Então, ele podia voltar como um testemunho. Ministros chamados de Deus não devem ser orgulhosos com teologia.
mas visitem a terra para onde vamos, trazendo de volta prova do divino amor e poder de Jesus Cristo, para fazerem a congregação deles saber que há uma terra além do rio. Amém. O ministro precisa primeiro ir lá. Agora, ontem à noite, pregando, subindo o Jordão, eu não sei se esse sermão está disponível, mas o irmão Branham está fazendo referência a ele. Agora, ontem à noite, pregando sobre subindo o Jordão. Agora, quando chegamos a este rio, isto nos divide. Foi o culto anterior, vocês lembram? Sobre essa série, que uma parte do povo ficou do outro lado do Jordão, na cidade de onde tinha o bálsamo. Quem lembra? Gileade, né? Então uma parte ficou e a outra seguiu. Observe isso. Agora, quando chegamos a esse rio, isto nos divide, isto nos separa. Uma vez do outro lado, algo tem acontecido a você. Agora, Josué, em tudo isto, sabendo que a ordem era grande, mas tendo certeza, ele podia ser destemido, ele podia ser, e nós o chamaríamos de descuidado, enquanto ele estava se dirigindo na direção correta. Talvez ele fosse contra uma colina que o arremessaria para trás, mas ele estava se dirigindo na direção correta. Entenda que esse ministério de ensino, de estabelecimento, para muitos é uma loucura, porque estamos indo contra montanhas de ensinamento, montanhas de ministros, de pregadores, grandes multidões de irmãos. Estamos contra, porque temos visto algo, e eles dizem, esse cara quer ser muito corajoso, esse camarada quer se apresentar, quer se amostrar, quer isso, quer aquilo. Esse ministério de ensino, de estabelecimento, por que estou falando sobre Josué e mostrando o ministério do ensino? Porque em confronto de Efésios com Josué, parágrafo 6, William Branham disse, essa é a diferença de pregar o evangelho e ensinar a palavra. Pregar o evangelho faz as pessoas reconhecerem que são pecadores e se arrepender dos seus pecados, mas ensinar estabelece-os na sua posição. Amém. É esse o trabalho de Josué, é esse o trabalho do Espírito Santo, nos guiar em toda a verdade, amém, nos estabelecer na palavra, no Espírito, na nossa Canaã. Veja, assim, talvez ele fosse contra uma colina que o arremessaria para trás, mas ele estava se dirigindo na direção correta. Assim, a igreja do Deus vivo pode ser despreocupada e destemida em fé. Você sabe, isto é em revelação. Se estivermos nos dirigindo na direção correta. Porque ele disse, como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele nunca desamparou a Moisés, ele nunca deixou a Moisés, ele não deixará a Josué, ele não deixará a nós, ele é conosco. E assim encontramos a Josué tomando esta comissão, sabendo que a responsabilidade estava guiando através de terras agora, que ele teria que atravessar a outra terra, ele teria que instalar o reino, ele teria que repartir as heranças entre eles. Ele sabia que a comissão era tremenda, muito mais do que Moisés tinha feito, muito mais. Então não fique preocupado se agora parecer que você está entendendo mais do que o William Branham.
Puxa, parece que estão querendo pregar mais do que o profeta pregou. O irmão Branham pregou um sermão só, e eles pegam esse sermão e passam um ano estudando esse sermão com a igreja, entrando em coisas profundas que parece que... Não se preocupem com isso. Aquele que inspirou William Branham a falar 2 frases, agora está pegando essas 2 frases e fazendo delas 200 frases para você. Está trocando em miúdos. William Branham trouxe uma nota de 100, mas o Espírito Santo agora está pegando essa nota e repartindo de 10 em 10 para você. Ele teria que repartir as heranças entre eles. Ele sabia que a comissão era tremenda, muito mais do que Moisés tinha feito. Josué tinha mais para fazer do que Moisés teve para fazer. Outra coisa, ele tinha a obrigação de guiá-los ao longo da fronteira entre os irmãos deles. Eles já tinham saboreado sangue. Ele tinha que conquistá-los. Ele tinha que guardá-los calados enquanto marchavam para baixo. Este é o trabalho de Josué também. Guiá-los e guardá-los calados. William Branham disse: a igreja terá o assim diz o Senhor, ou ficará quieta. O trabalho do Espírito Santo é nos fazer calar na hora exata, mas sempre marchando adiante. Amém? Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos deu para juntos nos congregar em torno da sua santa palavra e aprender do Senhor no seu santo templo. Pai poderoso, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, agradecemos a Ti por esse tempo chuvoso que temos agora e também pela chuva de ensinamento que Tu tens derramado sobre os teus filhos. Colocamos-nos diante de Ti nesse instante, pedindo perdão dos nossos pecados, orando ao Senhor que o Senhor nos oriente cada vez mais e nos guie para aquilo que é verdadeiro e que possamos, Senhor, aprender aquilo que é correto para podermos repetir e cumprir as palavras de Jesus, que disse: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque sabemos quem Tu és e sabemos por que estás aqui e o que estás realizando e o que exige de nós. Então nós nos colocamos na Tua presença nesse instante, pedindo que essa grande fonte da vida possa fluir através de nós e nos limpe e nos purifique de tudo aquilo que não é Teu e nos faça, ó Pai, resplandecer a Tua glória através de nós. Que o brilho da imagem de Cristo possa ser refletido através das nossas vidas, da nossa fé, da nossa revelação, e que possamos ser embaixadores do Senhor enquanto estivermos aqui na terra. É no nome de Jesus, o Teu Filho, que nós pedimos. Amém e amém.